Sanepar, será que a empresa está barata? Pagamento de dividendos em 2023? Quando irá ocorrer? Novos anúncios? Essa é uma grande dúvida e eu vou te mostrar todo o passo a passo, se a empresa realmente está barata ou não, analisando indicadores fundamentalistas, cotação, método de Graham, método Bazin, que eu utilizo na minha carteira pessoal e na carteira aqui do YouTube, que eu mostro os nossos aportes na prática por trás de uma gestão de um portfólio vencedor no longo prazo. E além disso, vamos falar sobre os seus dividendos, pois isso com certeza gera uma grande dúvida. Pagamento, quando irá ocorrer, novos anúncios, e eu vou te mostrar tudo isso na prática e fazer uma simulação de aportes de R$500 nos últimos 10 anos, reinvestir nos dividendos na Sanepar e em outros 3 ativos, para saber se essa política atual da Sanepar interferiu no seu resultado de longo prazo, comparado com outras empresas que pagam dividendos 2, 3 ou até mesmo uma vez ao ano. E o primeiro passo, antes de falar de qualquer coisa, é a gente analisar isso, lucro. Pois se a empresa não tem lucro, não adianta saber se está barata ou não, pois no final do dia o que importa é lucro. E o lucro da Sanepar saiu de 404 milhões em 2013 para 1.134 milhões em 2022, um crescimento anual composto acima de 2 dígitos, 10,8%. E no final do dia o que importa é lucro, pois se a empresa é lucrativa, ela consegue pagar as suas dívidas, consegue fazer aquisições, reinvestir no seu próprio negócio, pagar os tão famosos dividendos, pois de nada adianta a gente comprar uma empresa barata que não possui lucro. E a Sanepar, será que realmente está barata? Vamos analisar a sua cotação, que caiu 52% de 2020 até o momento. Bombeiro, o lucro está crescendo, cotação está caindo. Sim, temos uma simetria muito positiva. Notem esse gap de quando a gente analisa lucro-cotação. O lucro dela em 2019 foi de 1.082 milhões. Quando a gente analisa lucro-cotação, a sua cotação estava bem acima do que o seu lucro. No momento atual, o seu lucro está maior do que 2019, porém a sua cotação está 52% abaixo da sua máxima de 2019. A tendência é que no longo prazo, cotação acompanhe o lucro. Quer dizer que amanhã, depois de amanhã, mês que vem a cotação irá fechar esse gap? Não sabemos quando, mas em algum momento essa diferença irá fechar, pois não temos como fugir disso. No longo prazo, a cotação acompanha o lucro. E agora vamos analisar alguns indicadores fundamentalistas, como o PVP, PL, que pode nos dizer se a empresa está ou não barata. Mas lembrando, indicadores fundamentalistas não podem ser usados isoladamente, como vocês acompanharam. Uma empresa com um PVP baixo ou um PL baixo quer dizer que a empresa está barata? Você tem que entender o todo para sim saber se está ou não. Como vocês acompanharam, a Sanepar no momento está lucrativa e com seus múltiplos de valuation mais muito abaixo da sua média histórica. Para você ter uma noção, o seu PL médio, preço sobre lucro, é de 6,91 e hoje a empresa se encontra com um PL atual de 4,7. Um PL abaixo do atual a gente só encontrou lá em 2015, que foi de 3,6. E o que o PL nos indica? Que caso o lucro da empresa permanecer nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 4,7 anos você teria o seu capital investido 100% retornado através dos lucros da empresa. E outro indicador fundamentalista que eu gosto de olhar muito é o seu preço sobre valor patrimonial. Um PVP abaixo de 1 nos diz que a empresa está sendo negociada mais barata do que ela vale. E hoje o PVP da Sanepar está em 0,63. A sua média histórica é de 0,94 e ela só chegou a ser negociada com um PVP abaixo do atual em 2015, que chegou a 0,38. E hoje você estaria levando todo o patrimônio da Sanepar 37% abaixo do que ela vale. Segundo o Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador PVP não seja maior do que 1,5 vezes e o seu PL, preço sobre lucro, não seja maior do que 15 vezes. Ele pagava no máximo 15 vezes o lucro de uma empresa e vamos utilizar essa fórmula do Benjamin Graham e também do Décio Bazin na prática para saber se o ativo possui ou não margem de segurança, que é a diferença entre o seu valor intrínseco e o preço da ação. E a primeira estratégia que vamos utilizar é do Décio Bazin, preço teto pelo mínimo de 6%. Mas é importante lembrar que fórmula de Graham e também Décio Bazin não é recomendação de compra ou venda, pois são alguns critérios que eles utilizavam para saber se os ativos possuíam ou não margem de segurança, que é a diferença entre o valor intrínseco e a cotação. E vamos calcular aqui
aqui o preço teto da SAPRE 4 e saber se o ativo possui ou não margem de segurança de acordo com a estratégia do Décio Bazin. A média de dividendos que ela pagou, e eu utilizo isso na minha carteira pessoal, média dos últimos 5 anos foi de 24 centavos. Chegamos a um preço teto de R$ 4,15 e uma margem de segurança de 18,23 na cotação atual. Método de Graham. Primeira coisa que precisamos fazer é colocar aqui o código do ativo. E para chegar no valor intrínseco de um ativo, Benjamin Graham utilizava o LPA, lucro por ação, e o VPA, valor patrimonial por ação. Já notamos na prática que o LPA, lucro por ação da Sanepar, é de 0,75. E agora precisamos lançar o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que atualmente é de 5,56. E segundo a fórmula de Benjamin Graham, o valor intrínseco desse ativo seria 9,69, uma margem de segurança de 175%. Lucro subindo, cotação caindo, indicadores fundamentalistas muito abaixo da sua média histórica, margem de segurança na estratégia do Décio Bazin, margem de segurança na estratégia do Benjamin Graham, e agora vamos falar sobre os seus dividendos, para saber se realmente no longo prazo a Sanepar é uma boa pagadora. A média histórica hoje está acima do mínimo que consideramos o ideal. A sua média é de 6,87, se a gente considerar de 2011 até o momento atual, e o seu dividend yield 8,73%. Dividend yield nada mais é que os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. Chegamos a esse indicador yield 8,73. Ele é importante? Sim. Importantíssimo, mas ele não é o principal que a gente olha em uma empresa para saber se ela é ou não boa pagadora de dividendos. Olhamos a média. E o ideal é que a média histórica seja acima de 6%. E a Sanepar se encontra bem acima dessa média que consideramos o ideal. Ela se encontra, como eu citei, 6,87. Um bom histórico de dividend yield? Sim, não temos como negar. Está bem acima do ideal que a gente considera aqui no canal, o mínimo de 6%. Porém, no quesito pagamento, muita gente acaba não se agradando e gostando da política atual da Sanepar, que eu vou te mostrar na prática. E um dos pontos mais importantes para entender sobre pagamento de dividendos da Sanepar é saber quando a AGO ocorre, Assembleia Geral Ordinária, que se realizará dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício. Basicamente, a sua AGO irá ocorrer de janeiro a abril de 2023 e o pagamento dos dividendos ocorre 60 dias a contar da data da realização da sua AGO. E já temos a data prevista para a AGO da Sanepar em 2023, 20 de abril de 2023. E os dividendos são pagos em 60 dias a contar dessa data. Como ocorre desde 2009, esses dividendos de 2022 serão pagos em junho de 2023. Como assim, bombeiro? Quer dizer que os dividendos de 2023 só serão pagos em 2024? De acordo com a política atual, sim. E quem teve direito aos dividendos de 2022 da Sanepar? Quem finalizou o pregão do dia 30 de 6 de 2022 e 29 de 12 de 2022. Esses dois valores serão pagos até junho de 2023. Pois eles basicamente, como vocês acompanharam, são pagos em 60 dias a contar da data da AGO, que irá ocorrer no dia 20 de abril de 2023. E os dividendos de 2023, de acordo com a política atual da Sanepar, a da próxima data será o último dia útil de junho e o último dia útil de dezembro. E os dividendos que ela anunciar em 2023, vocês já sabem, só serão pagos em junho de 2024, de acordo com a política atual da empresa. Você entrando no ativo no momento atual ficará um longo tempo sem receber dividendos. E cabe você aceitar ou não essa política atual da Sanepar. E eu fiz uma simulação de aportes mensais de R$500 nos últimos 10 anos. Mas lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Simulamos aqui a Sanepar, SAPRE 4, CSMG, a Copasa, Taesa com a TAE11 e Energias do Brasil, NBR3. E o resultado ficou como? Algumas empresas dessa lista possuem uma política de pagamento um pouco diferente. Sanepar, como vocês acompanharam, paga uma vez. CSMG3 costuma pagar dividendos trimestralmente. Taesa, em média, 4 vezes ao ano. E Energias do Brasil, de 1 a 2 vezes. Na Sanepar SAPRE 4, hoje o nosso patrimônio atual seria de R$ 106.531,87. Como chegamos a esse patrimônio? Valor investido e mais dividendos? Não! Patrimônio é basicamente a quantidade de ações que a gente acumulou no período vezes a cotação atual e chegamos a esse patrimônio de 106 mil. Dividendos acumulados nesse período, 26.780,21, ou seja, todos os dividendos que entrou na nossa conta nos últimos 10 anos foi esse valor, R$ 26.780.
E quando entrava dividendos, a gente utilizava para comprar mais ações, ou seja, somávamos o aporte de 500 e mais dividendos, comprávamos novos ativos e assim foi feito nos últimos 10 anos. E em 2022 teríamos uma renda média mensal de R$ 439,54, como vocês acompanharam. Pegamos o dividendo que ela pagou em junho de 2022 e dividimos por 12. CSMG3, patrimônio 114 mil, dividendos acumulados ficou um pouco superior do que a Sanepar, 31.568 e uma média mensal em 2022 de R$ 234. Já a Taesa, como era de se esperar, patrimônio 161 mil, dividendos acumulados nesse período R$ 70 mil, mais do que o dobro de Sanepar e CSMG3, e em 2022 alcançaremos uma média de R$ 1.624. Já a NBR3, patrimônio 111 mil, a Sanepar ficou atrás em patrimônio dessas três empresas. Já no quesito pagamento de dividendos, a Sanepar ficou na frente da Energias do Brasil, que no período acumulamos R$ 23.128 de dividendos e em 2022 alcançaremos uma média mensal de R$ 832,92. Mas lembre, nenhuma dessas ações pagam dividendos mensais. A gente somou todos os dividendos que entrou na conta em 2022 e dividimos por 12. E de tudo que foi apresentado nesse vídeo, não temos como negar uma empresa eficiente, lucrativa, lucros crescendo acima de 2 dígitos nos últimos 10 anos, um bom dividend yield histórico, mas uma política de pagamento de dividendos que não agrada muita gente. E antes de entrar em Sanepar ou qualquer outra empresa, você precisa estudar o ativo, entender e saber se ela se encaixa ou não no seu perfil. E através desse vídeo, com certeza você irá entender se a Sanepar se encaixa ou não no seu perfil. Margem de segurança, indicadores fundamentalistas abaixo da média histórica, lucros crescendo, cotação caindo, ou seja, está tudo aí na sua frente e cabe a você aceitar ou não. Mas é importante lembrar que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, e sim um vídeo educativo e informativo. E Sanepar se encaixa ou não no seu perfil? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!